Então vamos ao que interessa, não é mesmo? Hoje a minha convidada é Cristiane Oliveira. Ela é psicóloga formada pela Universidade Católica de Brasília, com residência em psicologia hospitalar pela FEPEX, realizada pelo Hospital de Brás, do DF. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área clínica e hospitalar, especialista em psicologia cognitivo-comportamental, mestrado em ciências da saúde pela UNB, e atualmente atende de forma presencial e online e tem focado mais no tratamento da ansiedade e gerenciamento do estresse. Bem-vinda, muito bom você estar aqui hoje falando de um assunto tão delicado e tão atual, assim, né? Que está aí permeando a vida de todo mundo. Sim, obrigada, Cara, pelo convite. Então, Cris, eu gosto sempre de começar pelas histórias, porque eu acho que elas é que conectam muitas coisas, né? Assim, né? A gente nos conhecia pessoalmente, né? Conhecemos por um amigo e tal, Sim. Então, para a gente dar esse start aí, eu te conhecer mais também, queria saber da sua história. Como é que a Cris andou por aí para vir parar aqui na minha mesa? Bom, a Cris fez psicologia aí na Católica há muito tempo atrás e desde a faculdade eu já gostava de psicologia da saúde, né? Então já tive esse interesse por hospital desde a universidade. E a partir daí eu trabalhava com mães, eu entrei pelo hospital pela parte boa, né? Que é a parte que nasce. De vez em quando a gente tem uma intercorrência, mas entrei pela maternidade, trabalhava só com mulheres, né? De vez em quando os pais, mas mais focado com as mães mesmo. E na gravidez e as ansiedades, as angústias, né? Tudo que vem com aquela expectativa, né? E me encantei pela área. E fui entrando cada vez mais no hospital e depois, quando terminei, quis fazer a residência. E o hospital de base é um hospital que não tem maternidade. Então, eu tive que mudar completamente a área. E comecei com cardiologia, UTI, pediatria e rodei os 12 andares do hospital de base. As pessoas pensam assim, mas você trabalha no hospital na psiquiatria? Eu falo, não, eu trabalho com a psicologia para quem não está pedindo um psicólogo, na verdade, né? O hospital não é aquele que vai buscar o psicólogo, a gente está lá para dar suporte por causa do adoecimento. Então, as pessoas geralmente têm as questões emocionais relacionadas ao tratamento de alguma doença física, né? Descobriram algum problema físico e, por causa desse problema físico, elas vão viver uma série de intercorrências e intempéries emocionais, né? Uhum. E o psicólogo está lá para dar esse suporte. Me apaixonei pela área, fui estudando cada vez mais, né? Me especializando e fui atendendo clínica, concomitantemente, depois que terminei a residência, que a residência são 60 horas, então são 2 anos ali bem intensivos. Logo que saí da residência, eu fiz clínica, mas logo depois voltei naquela vontade de estar no hospital de novo, né? Porque acho que a diferença do trabalho do psicólogo clínico para o hospitalar são várias, né? São cenários diferentes, mas a gente trabalha sozinho na clínica. Apesar da supervisão, apesar da discussão de caso, e o hospital você trabalha em equipe, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, e você tem muitas outras pessoas para discutir os casos e com olhares diferentes. Então, gosto muito de trabalhar no hospital pela equipe mesmo, pelos casos, são desafiadores, e pela equipe, por ter com quem discutir. Aquele paciente é de toda uma equipe, né? Do fisioterapeuta, é do médico, é do enfermeiro, é do fono, e de todo mundo, né? Não é só do médico. Então, passei esses anos todos aí entre clínicas porque às vezes o paciente sai do hospital e quer continuar o atendimento e aí pergunta, você atende na clínica? Falo, atendo. E aí a gente veio até 2019, ali 2020, que começamos com a pandemia. E a pandemia foi um furacão, acho que na vida de todo mundo e do profissional da saúde muito mais, né? E a gente começou a ser suporte tanto das famílias, quanto dos próprios profissionais, dos colegas, quanto dos nossos familiares que estavam preocupados com a gente em linha de frente. Então, foi aquele estresse generalizado. Acho que de 2020 para cá, agora que a gente está assentando a poeira aí mesmo do furacão, nesses últimos 3 anos aí, né? Que a gente conheceu um lado novo e teve muito medo e muitas perdas, infelizmente. E a psicologia ganhou uma visibilidade muito maior, eu acho. Eu acredito que muita gente procurou mais a partir da pandemia. Tanto
Não só pelas perdas, mas por ter ficado em isolamento, por ter ficado dentro de casa, por mudar o estilo de vida, por todas essas coisas, acredito que foi necessário buscar cada vez mais melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde mental, né? Se entender um pouco melhor, entender suas emoções. Foi isso. Acho que aí eu cheguei aqui onde estou hoje, né? Que foi depois que saí do hospital. Comecei a atender mais online, comecei a atender mais fisicamente também, só a clínica. E aí tivemos um amigo em comum que nos apresentou e estou aqui. Ótimo. E então, de ambiente estressante, de ansiedade, você é especialista, né? Isso. Pode-se dizer que sim. Né? Que a gente vai falar aqui sobre ansiedade. Então, Cris, eu chamei essa conversa aqui, a gente até conversou um pouco antes da gente começar a gravar. Eu chamei essa conversa aqui porque a gente está falando aqui para empreendedores do meio da arte, do meio artístico, né? Da cultura e da arte. Então, assim, ou pessoas que já vivem de arte e querem olhar para a carreira sob um outro ponto de vista, ou pessoas que ainda não empreendem com arte, né, que ainda não vivem exclusivamente de arte, se dividem em outra ocupação, mas que têm esse desejo, né, e querem desenvolver, né, de alguma forma e não sabem como. Então, aqui a gente está para desvendar isso. Então, assim, eu chamei essa conversa porque, assim, o meio artístico tem muita romantização a respeito da atividade, né, que um artista desenvolve. Sim. Né? A gente sempre olha para um artista, sempre, assim, como é uma coisa que geralmente embeleza, né, é uma coisa que nos toca, né, assim, tudo que envolve arte geralmente vai para esse lugar, né? Sim. Eu digo com relação ao público. Mas o artista em si, para estar ali entregando aquele resultado, apesar de ser, né, ele ser instrumento da arte dele, etc., ele tem as suas nuances ali, né? Não é necessariamente só a leveza de estar entregando uma boa peça artística e tal. Então, assim, tem muitas coisas. E aí ele vive dele, né? Ele é o próprio serviço, ele é o próprio produto. E assim, até tem outros componentes, enfim, sociais, culturais, que a arte já não tem tanta valorização. Trabalhar com arte é uma dificuldade mesmo aqui no Brasil, né? Até pela cultura que a gente tem, assim, né? De meio que desvalorização. Então, assim, tem uma pressão muito forte para dar certo. Eu tenho que dar certo. E aí, às vezes, a pessoa põe foco no trabalho, assim, de uma forma exacerbada para provar que dá certo, tem que dar certo, eu preciso dar certo, e aí gera a tal da ansiedade. Que a gente já tem ela, né, até por esses meios aí, pela rede social, pela dinâmica das coisas que ficaram meio loucas, né, assim, e tal, né, de trabalho, etc. Mas que para o artista vai por esse lado. Então, eu achei essa conversa importante para a gente trazer para a mesa essas questões, assim, né? De que artista também fica ansioso e também sofre de adoecimento no trabalho, né? Aliás, tanto quanto qualquer profissional, enfim, que, né, elevar o seu nível de trabalho, etc. e tal. Então, assim, eu queria começar entendendo essa história da ansiedade. Quando eu falo de ansiedade, ela é sempre ruim, porque a gente tá nessa tendência de achar que fulano teve uma crise de ansiedade, então a gente já leva para um lado, poxa, tá ruim, tá mal. Então eu queria entender um pouco mais sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é sempre ruim, sempre é danosa, e vamos por aí. Não, a ansiedade, ela não é sempre ruim. A ansiedade, ela está presente em todos nós, né? A ansiedade é uma resposta fisiológica do organismo, do ser humano, para luta e fuga. E ele tem, assim, o nosso organismo numa sensação de perigo, né? Na iminência de um perigo, ele tem 3 reações possíveis. A luta, a fuga e a paralisação. Então, por isso que às vezes a gente fica paralisado frente a uma coisa que, né? Uma notícia ruim, por exemplo, ou uma situação de assalto, uma situação de um medo muito grande, você pode paralisar, ou você pode entrar e ter uma reação inesperada e falar, nossa, eu me atraquei com a pessoa que tentou me assaltar e não sei como é que isso aconteceu. Ou você pode correr mais do que você sabe que daria conta. Você fala assim, nossa, na academia eu não dou conta de correr 5 minutos. Eu corri 3 quadras porque eu estava com medo daquela pessoa.
Então, a ansiedade em si, ela não é maléfica por si só. Existe a ansiedade e a ansiedade patológica, né? Como é que a gente vai diferenciar isso? A ansiedade, vamos pensar assim, é uma resposta do organismo a uma situação de ameaça, né? É isso. O estresse também. Então, também o estresse nem sempre é negativo. Então, quando a gente fala de ansiedade e estresse, a gente tem uma condição pejorativa para eles, mas não é verdade, porque a ansiedade, ela é necessária, às vezes, quando a gente gera expectativa para algo. Eu vou me preparar melhor, eu preciso falar em público, eu preciso vir aqui gravar o podcast. Essa ansiedade de ter que vir aqui me faz procurar mais minhas anotações, reler algumas coisas. Nossa, eu vou ter que falar sobre esse tema. Eu me preparo antes. E esse é a ansiedade que me move a me procurar um preparo. O artista, a mesma coisa. Quando você ouve, por exemplo, um ator que fala que aquela sensação de entrar em cena, né? A sensação de pisar num palco, ou a sensação de um show pela primeira vez, aquela sensação antes é uma sensação de ansiedade. Faz com que ele estude mais o texto, com que ele se prepare melhor nos ensaios. E aquela sensação é, inclusive, viciante. Muitos artistas falam que não pode perder aquilo, né? Fernanda Montenegro, com 90 e poucos anos, aí ainda diz que se perder esse friozinho ali de começar, para ela não faz mais sentido, né? Essa ansiedade é uma ansiedade positiva, é uma ansiedade que move a gente, né? É uma sensação do organismo que move a gente. E é uma sensação protetiva. Numa reação de medo, numa situação de perigo, a gente consegue fugir de uma situação de perigo, a gente consegue se defender, né? Se a gente vivesse numa ameaça, por exemplo, na floresta e viesse um urso, eu preciso dessa reação para me proteger, para fugir desse urso, né? O meu cérebro na hora vai analisar, eu tenho condição de lutar com o urso? Não, então eu preciso fugir. E essa reação de fuga, ela é uma reação fisiológica. Então, a ansiedade, nesse ponto, ela é benéfica. E a gente precisa ter isso muito, muito claro. Quando a gente fala de ansiedade patológica, ou de transtorno de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade, porque é um conjunto de transtornos, TAG, né? Que é a ansiedade generalizada, é um dos transtornos, que é o mais conhecido. A gente está falando de uma intensidade maior e uma frequência maior. Então, isso quer dizer que não tem acontecido só em situações de ameaça. Às vezes eu estou indo para o trabalho e eu começo a sentir um medo intenso e eu não sei explicar e eu começo a sentir frio na barriga, boca seca, tremor. São reações do seu corpo, só que o perigo não está lá, não está iminente. Você não está, como as reações que você teria na frente de um urso, por exemplo, de um perigo, você está tendo numa situação que não está dizendo ali, mas por quê? Né? Nada justifica você ter essa reação fisiológica como você teria frente a uma ameaça. Isso quer dizer que seu cérebro está percebendo alguma coisa como uma ameaça, né? Pode ser o trânsito, para quem tem medo de dirigir, né? Pode ser, tem pacientes que tiveram uma crise de ansiedade no carro e nunca mais pegaram no volante e tem muito medo de voltar a dirigir, né? Porque aquilo foi uma sensação de ameaça e ela trouxe uma experiência ruim, às vezes um ataque de pânico, que é uma exacerbação, que chega a ser um medo de morte, um taquicardia, o coração acelera muito, né? A gente tem uma resposta fisiológica, que é o conjunto que diz que essa pessoa está numa situação de ansiedade. Então, só que aquela ansiedade está fora de contexto. E aí o que a gente vê hoje em dia é que cada vez mais na rotina, cada vez mais no estresse, a gente está tendo isso para o corpo, está prejudicando horas de sono, às vezes tem uma insônia, uma dificuldade para pegar no sono, ou precisando de um remedinho para dormir, né? Alguma coisa que desregula o seu fisiológico, atrapalha a sua alimentação, ou aumenta o apetite, ou dá mais vontade de comer doce, ou beliscar ao longo do dia, ou perde a fome porque, não estou com cabeça para isso, né? É uma fala que a gente escuta muito. Então, essas interferências no apetite, no sono, são sintomas que a gente fica de olho, já liga um alerta para uma ansiedade patológica, né? Para um adoecimento. É quando aquilo está atrapalhando a sua vida, ou está vindo de uma forma mais intensa, ou com uma frequência que é maior do que o que deveria. E aí a gente começa a falar num problema de saúde, na ansiedade patológica ou no estresse patológico. Sim. Você falou sobre o quadro da pandemia, né? E eu queria entrar nesse assunto também, porque foi um ambiente de ansiedade para todo mundo, de maneira generalizada, né? Todo mundo ficou.
Para a área da saúde, em especial, foi a primeira a parar, por motivos óbvios, né? Foi a área da saúde, não, a área da cultura. Parou, a área da cultura. A área da cultura. A área da cultura, por motivos óbvios, foi a primeira a parar e a última a voltar, né? Por motivos óbvios, né? Pelo contato, etc. e tal. Isso gerou, obviamente, né, um quadro de ansiedade muito grande, porque, assim, pessoas que... E a gente, quando fala isso, assim, pessoas que viviam da arte mesmo, e aí quando a gente fala assim, a gente não pensa só no músico, não pensa só no ator, não pensa só no... A gente pensa em todo um backstage também, com certeza, né, que indiretamente também tira seu sustento daquilo ali. Então, assim, a gente está falando de uma comunidade inteira da cultura que esteve nesse processo sem ter como... pelo menos como eles conheciam até então, né, a forma como eles sabiam fazer até então, garantir seu sustento, que até então vinham, né, fazendo e tal. Então, assim, muitas coisas tiveram que acontecer, né, enfim, para as pessoas não passarem dificuldades reais. Sim. E tal, e muitos até passaram muito. Passada a pandemia, como teve isso, né, deles serem os últimos a voltar, eu sinto, assim, que isso acabou que ficou, sabe, esse meio que um medo, uma ansiedade sobre, né, o porvir e tal. A gente pode falar que isso assim, uma espécie de estresse pós-traumático, assim, nem sei o que eu estou falando, tá bom? Se eu estiver falando alguma besteira, por gentileza, me corrige, porque, assim, eu estou falando ouvi o galo cantar lá em algum lugar e estou aqui tentando ver se eu ligo as coisas todas e entender o que está acontecendo. Então, assim, eu vejo que pessoas ainda têm muito isso, assim, da história da pandemia. Isso é uma realidade? Você acha que tem como, sei lá, melhorar, fazer de uma outra forma para que isso não seja tão, assim, que não tenha tanto impacto na vida? Bom, várias coisas, né? Vamos falar do que seria o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, ele está dentro dos transtornos de ansiedade e é uma repercussão após um trauma, né? É como se eu revivesse aquele trauma várias vezes. É muito interessante a sua pergunta, porque o último hospital que eu trabalhei, a gente tinha uma pesquisa e eu fazia parte dessa pesquisa de entrar em contato com os pacientes que ficaram internados com a gente e tiveram alta após 30 dias e após 60 dias. A gente fez um monitoramento de entrar em contato via telefone por esses sobreviventes da Covid e perguntar para eles como é que estava sendo o emocional deles após a saída do hospital. Se eles estavam dormindo bem, se eles tinham alguma repercussão emocional disso. E muitos relataram que estavam com mais medo, mais preocupação, tiveram mais insônia, né? Tiveram várias coisas. Será que a gente pode chamar isso de estresse pós-traumático? Não, mas a gente pode relacionar isso ao trauma de ter ficado internado ou quase morrido por uma doença. O estresse pós-traumático, ele descobriu-se na guerra, né? Com os soldados que estavam na guerra, e aí eles perdiam colegas ali do lado, estando com eles, e aquela vivência deles, mesmo quando eles saíam de campo, voltavam para suas casas, eles continuavam revivendo aquele trauma por um tempo. Eu posso estar falando também sem uma pesquisa embasada, mas que a gente teve mais estresse pós-traumático de profissional de saúde do que de pessoas que viveram exatamente a Covid. Porque as pessoas que estavam trabalhando, elas viviam aquilo reiteradamente. Então, você perdia um paciente hoje, outro amanhã, outro depois. Tanto os médicos de UTI, quanto os enfermeiros, os técnicos, os fisioterapeutas que tiveram que operar ventiladores mecânicos ali. Muitos deles, às vezes, na urgência, né, trabalhavam com outra área e, de repente, entraram numa UTI, né, não tinha tanta experiência. A gente teve que catar, principalmente no SUS, teve que catar gente de outras áreas ali. E eu acho que isso gerou essa sensação de pânico ou será que vai acontecer uma pandemia de novo? Será que isso vai acontecer de novo?
existem sim pessoas, pacientes, que ficaram com essa sensação. E se acontecer de novo? O e se é a raiz da ansiedade. É uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, mas que você imagina o pior cenário possível. A pandemia foi algo, acho que, inimaginável para todo mundo. Mas como a gente viveu o pior cenário possível, o medo de voltar a viver aquilo, é como se fosse um estresse pós-traumático. A gente viveu um trauma e a gente tem medo de voltar a viver aquele trauma de novo. Cris, como é que eu faço para evitar, né? Para não viver pensando nisso? É o cuidado de saúde mental como um todo. Tanto para as pessoas que, como você mencionou, o backstage, os artistas tiveram que se reinventar, vieram com as lives, né? Foram muito criativos em, eu não estou fazendo show, mas eu posso fazer um show online, né? O digital veio para ficar. Eles tiveram que se reinventar depois de um tempo, não foi uma coisa imediata, né? Não foi uma coisa que todo mundo, então é só eu ir para a internet. Não, mas foi um movimento que a gente viu acontecer. Ficou todo mundo meio assustado, assim, né? Existe a produção, que existe a produção do digital, mas a gente sabe que reduziu muito de uma produção que é para fazer um espetáculo de teatro, uma produção que é para fazer uma live ali, é muito diferente, né? E essas pessoas ficaram... muitas vezes sem ter o seu sustento e muito apavoradas por isso. Eu diria que foi mais um estresse do que um estresse pós-traumático. Então, assim, não só pelo estresse a pandemia em si, não. Essas pessoas ficaram com medo ou se viram numa situação de que elas depositavam todas as suas expectativas ali, colocavam todos os ovos naquela cesta. E se aquela cesta faltar, ou se aquele negócio falhar, eu não tinha outra alternativa. E aí elas descobriram que teriam que diversificar, né? Não pode depositar todas as suas fichas, apostar tudo naquele negócio. Eu acho que, na minha opinião, esse é um grande problema para o trabalho em si, que as pessoas colocam no trabalho, seja o trabalho do artista, seja qualquer outro trabalho, às vezes o seu alicerce. O trabalho é tudo para mim, ele é tudo que eu tenho. E quando as pessoas foram impedidas de trabalhar ou não puderam trabalhar, elas ficaram sem chão, se sentiram ameaçadas. E essa sensação de vulnerabilidade, de ameaça, essa preocupação excessiva, isso tudo gera uma ansiedade patológica, não aquela ansiedade boa que a gente falou no início. Ela gera essa ruminação de pensamento, como é que vai ser amanhã, e se eu perder o emprego, e se eu não tiver o que comer, e se eu não tiver como alimentar meus filhos, o excesso de preocupação que foi gerando esse aumento da ansiedade. O Brasil é um dos países, acho que é o maior, que tem maior número de ansiosos. Então, a gente está no topo desse ranking aí de ansiedade. Será que é porque as condições não eram boas financeiras? Porque a gente tem uma população vulnerável muito grande, que foi muito mais difícil para muita gente? A gente tem outros países mais vulneráveis também. Mas eu acredito que essa insegurança do alimentar, que as pessoas estão chamando, né, de como que eu vou ter dinheiro para comprar o alimento ou para sustentar minha família, gerou, sim, muita ansiedade. Mas eu não chamaria de estresse pós-traumático. Acho que é isso. Mas mais ansiedade, com certeza. Uma ansiedade generalizada. Generalizada. E que acaba que a pessoa acaba levando isso... Assim, já teria no dia a dia do trabalho e tal, já teria essa carga de ansiedade. Mas aí tem um componente a mais, né? Porque aí você já passou ali 2 anos, praticamente, né? Mais ou menos 2 anos, nessa carga de ansiedade, né? E aí, o que vai ser? Quando é que vai acabar? E se não acabar... o que vai ser de mim, não sei o que e tal. E aí, depois que voltou, aí voltou para os estresses, né? Próprios do trabalho. Mas aí, somado a isso, tem essa carga, né? E se tiver outra pandemia? E se não sei o que e tal? Eu acho que isso agora está até meio mais... né? Tá meio amenizado, assim, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais assim. Mas eu sinto que quando voltou, assim que voltou, né, tinha todo medo e tal, até de continuar contaminando as pessoas e como vai ser, não sabia se ia, enfim. Mas, por outro lado, a gente teve que buscar valorizar algumas coisas que antes não eram tão valorizadas, né? Então, como a gente ficou sem o toque físico, sem o contato físico, sem a presença das pessoas, né? Valorizar a importância de estar olho no olho, de estar aqui presente como a gente está, né? De ter esse contato. Acho que outras coisas foram valorizadas. E isso é protetivo das questões de saúde mental.
Então, a gente tem que pensar que esse equilíbrio, né, que a gente foi voltando, muitas vezes a pessoa que tem pânico, por exemplo, ela acha que vai sentir aquela sensação e que aquilo não vai passar. Mas o nosso próprio organismo, ele se autorregula. Então, não vai chegar a um ponto onde aquilo vai ser intolerável. É que a sensação do pânico, ela é tão ruim, mas ela é tão ruim, ela dura, assim, uns 10 minutos, mas parece uma eternidade para quem está passando, sabe? De 10 minutos a 30 minutos para ele, aquilo não vai acabar nunca e que ele vai sucumbir, ele não vai aguentar aquela sensação tão angustiante. Mas, na verdade, o organismo vai se autorregular. E eu acho que quando você fala disso, eu vejo um movimento de autorregulação como se fosse esse fisiológico do nosso organismo, né? A gente veio num crescente, teve aquele medo intenso, mas a gente, mesmo logo após, assim, sem saber o que fazer com essa instabilidade, a gente foi voltando à homeostase, foi voltando ao equilíbrio, foi voltando a esse ponto de que a vida segue e eu preciso valorizar o que eu tenho hoje, as relações, porque aquilo que eu perdi, o trabalho que eu perdi, agora eu tenho um outro trabalho, as coisas que eu precisei ampliar o meu olhar. E eu acho que é isso que a psicologia ajuda as pessoas, às vezes, a ampliar o olhar. Ela está, às vezes, focada só no problema, ou só na dor, ou só, né, em um ponto. E a gente precisa fazer essa abertura desse olhar. Sim, até a própria... isso que você está falando é muito, muito bacana, porque, assim, essa coisa de você dar valor a coisas que você, né, no dia a dia não daria. A história da preocupação, a gente até falou um pouco sobre isso sem gravar, tipo, a preocupação com a saúde mental também, né? Voltou, teve muito foco, né? Porque lidar com essas coisas, assim, quando você tem as suas ocupações do dia a dia acontecendo, é uma coisa, porque aí você vai deixando ali, não, daqui a pouco eu faço, tenho isso aqui que é mais importante para fazer. Não, eu tenho uma reunião. Não, eu tenho não sei o que, né? Então, assim, é mais fácil você ir deixando aquilo, né, assim, meio de lado. Não, daqui a pouco eu faço. Agora, tiradas todas essas preocupações, né, e né, todas essas coisas do dia a dia, enfim, que a vida acontece, sobrou você, né? Sobrou a própria pessoa. Sim. Ali. E aí, ter que lidar com essas coisas tão de perto e num momento tão crítico de insegurança e de instabilidade, fez valorizar, inclusive, os profissionais de saúde mental, né? Teve esse movimento de valorização, né? Assim, apesar de ainda ser um pouco, muito tabu, né? Assim, você falar de saúde mental, né? Você se colocar nessa posição. Sim. E aí eu vou puxar aqui para o meio artístico, tipo assim, como eu falei no começo, como é uma área assim muito, né, recreativa, entre muitas aspas, né, as pessoas não vão dando o valor que já não tem, as pessoas mesmas, né, os próprios artistas vão acreditando nessa falta de valor. E aí vão entrando sabe assim, não, a gente é feliz, a gente é alegre, a gente está aqui para dar alegria, a gente está aqui para emocionar as pessoas, a gente está aqui, a gente tem que estar de boa, tem que estar bem. E aí a própria pessoa vai se negligenciando. E adoecendo. Com relação à saúde mental, né? E eu vejo isso acontecer bastante, sabe? Aí vai colocando meio que uma armadura, vai colocando assim meio que máscaras, né? Aí tá ali, poxa vida, mas tá tão ruim, não tá legal, não sei o quê, mas aí vai para fazer o show. Não, vamos lá, vamos divertir e tal. Esse é um processo que eu vejo acontecer bastante, assim, né? E que implicações isso poderia ter a longo prazo, né? Essa coisa de você ir negando, né? Que tem alguma coisa errada ali, tem algum negócio aqui dentro que não tá batendo, não tá legal. Eu tô fazendo o que eu amo, mas tem um negócio aqui que não tá bacana. Qual a implicação disso a longo prazo? De uma forma bem ilustrativa, eu imagino que a implicação disso a longo prazo é igual quando a gente não quer arrumar o guarda-roupa, a gente vai adiando arrumar o guarda-roupa, e aí você cai uma pilha de roupa e você embola tudo, empurra, daqui a pouco não tenho tempo, tem que ver isso. E vai só tocando as coisas lá dentro, e uma hora aquilo tudo cai em cima de você.
É assim que eu ilustrativamente vejo isso. A gente vai negligenciando esse autocuidado, e não só os artistas, mas eu posso dizer da minha área também, os profissionais de saúde são muito bons nisso, que a gente está muito cuidando da saúde do outro, muito, né, no outro, e às vezes esquece de se olhar. Assim como o artista está muito no entretenimento do outro, e esquece que precisa da sua hora de lazer, da sua hora de entretenimento também. Engraçado que a cultura e a arte, o entretenimento, é um dos fatores protetivos de saúde mental. A gente precisa dele também, né? Eu colocaria ali sono, em primeiro lugar, a alimentação, a atividade física e o lazer, para manter uma pessoa em equilíbrio. E muitas vezes a gente esquece, a gente acha que o lazer, como você falou, as pessoas acharem que é para botar de lado. E não, existe uma obrigatoriedade em tirar um tempo para lazer. Existem estudos hoje, em relação ao riso, por exemplo, que ele equivale a algumas questões de exercício físico para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? Para o corpo não, que você vai precisar fazer o esforço para manter massa muscular e tudo mais, mas para o seu cérebro, então, horas de riso, né, que equivalem ao bem-estar que uma atividade física pode fazer por você. Então, a gente negligencia isso, e o bem-estar aumenta a imunidade. Então, se eu me divirto, se eu tenho essa capacidade de rir, né, a comédia traz muito isso, o entretenimento é me desconectar dessa realidade que está tão pesada, né, assistir um filme onde eu posso entrar naquilo, ou uma peça, ou ver um show, e que por aquele instante eu desconecto de toda a dificuldade que está passando na minha vida e fico focado ali nesse momento de lazer. Aquilo é protetivo da saúde mental. E o artista, assim como o profissional de saúde, às vezes negligencia que ele também precisa desses momentos. Ele não pode, porque o trabalho dele é o entretenimento, ele não pode fazer disso uma escravidão. E agora eu sou obrigada a entreter todas as pessoas, e porque a rotina é insana, né, de viagens e compromissos, e às vezes noites de sono perdida e má alimentação, e aí vai com tudo isso que eu falei que era protetivo, a vida dessa pessoa já não está encaixando para colocar o trabalho. E aí o trabalho vira prioridade 1. Só que se o trabalho é prioridade 1, a sua saúde está sendo negligenciada. Então eu acho que a gente tem que colocar as coisas em devida ordem. O trabalho é muito importante, mas sem saúde você não trabalha. E muitas vezes a gente vai deixando chegar num ponto onde você só percebe que está adoecendo quando já está adoecido, né? Você não vê o percurso, você não vê os sinais, né? Você muitas vezes ignora. Você tem uma crise de enxaqueca ali, mas você acha que vai passar. Essa crise de enxaqueca... Não, tive uma enxaqueca, coisa pouca. Aí eu tenho uma dor muscular, parece que eu dormi de mau jeito. Aí eu tenho uma sensação de falta de ar, de taquicardia. Não, deve ser porque eu tive asma quando eu era criança e está voltando algum sintoma. A gente é expert em arrumar desculpa, mas a gente não vai olhando os sinais. Então, a gente, muitas vezes, uma alergia, uma questão de pele, a gente não relaciona a uma questão emocional. A gente vai pensar em várias outras coisas, menos numa eu estou trabalhando demais. Eu acho que não é a primeira coisa que passa pela cabeça, né? Nossa, eu estou com uma alergia de pele, que estranho isso. Será que é porque eu estou trabalhando demais? Será? Ninguém associa isso. E pode ser. A pele também é um jeito da gente ver sinais. Queda de cabelo relacionada a estresse, né? Vários sintomas que eu acho que a gente naturalizou como uma dor de cabeça, né? E passa batido. Às vezes eu não tomei meu café, né? Muita gente viciada em café. Hoje eu não tomei o meu café, a cabeça está doendo por causa disso. Às vezes você já tem ali uma dependência da cafeína, já é uma coisa crônica e você não está negligenciando, né, em relação a isso. E está vivendo uma vida muito acelerada. E está virando noite tomando estimulante, tomando, energético. Está virando tomando energético. Tudo isso que tem cafeína vai deixar você mais acelerado, mais ligado, mas muitas vezes mais estressado, mais ansioso e deixando a sua saúde de lado. Quando o pifar vai ser de uma vez. Um dia você não consegue levantar da cama. Um dia você fala, eu não tenho força para isso. Ou um dia você tem uma crise de choro repentina, do nada. Aí fala que é do nada. Não é do nada, gente. Deu vários sinais até você chegar nesse ponto e explodir, né? É como se fosse aquela pressão da panela de pressão ali. Se ela não tem uma válvula de escape, e muitas vezes a cultura é uma válvula de escape. Se você não tem uma válvula de escape, você vai explodir. Sim. É isso que acontece. É uma bomba relógio, né? Sim. É uma bomba relógio, ela vai indo.
Então, a respeito disso, eu trouxe até um case aqui de um cantor, do cantor Lucas Luco. Sim. Eu vou até ler esse case aqui para a gente falar sobre esses sintomas, porque eu acho que pode casar com alguém que de repente pode estar sentindo isso, pode estar se percebendo nessa situação, e eu acho que pode ser interessante. Então ele falava assim, ele deu esse relato num podcast que ele fez recentemente, e daí ele falou sobre o adoecimento dele por causa do trabalho, né? Estava gravando de segunda a sexta até a noite, para sair do Projac, pegar um avião e fazer um show sexta, sábado e domingo. No meio do meu esquema, dei um burnout, que aí a gente vai falar mais sobre isso. Isso é uma coisa que não só a galera que é artista, mas todo mundo está suscetível. É excesso de estresse do trampo, que te leva a ter gatilhos para despertar uma deprê. Uma síndrome de pânico, que foi o que aconteceu comigo. Segundo ele, cantar nos shows começou a tornar algo muito difícil. Começou a se tornar algo muito difícil, o que só dificultou ainda mais a situação. Antes de arrumar a mala para ir viajar, fazer o show, por algum motivo que eu não sei, eu chorava. De alguma forma, eu não queria ir. Isso me machucava muito, porque eu sei que aquilo era o mais que eu amava fazer e que eu lutei muito para poder estar ali. Este é o caso que aconteceu com o famoso, né? Mas que pode acontecer com qualquer pessoa até, né? Ele é um cantor famoso e tal, mas pode acontecer com qualquer artista emergente, né? Só que tem um detalhe, ele tem a grana, então... Ele pode se tratar, né? Com os melhores profissionais. Ele pifou e aí ele parou, enfim, né? Óbvio que tinha muita gente dependendo dele, etc. Mas assim, né? Ele tinha meios de fazer isso. Então, soma-se a isso, né? Num artista independente, num artista que está ali, a história de não ter a grana. Então, tá dependendo de si próprio para fazer o dinheiro. E aí, faz como? E aí, ele aqui no meio falou sobre burnout. Burnout, pelo que eu andei lendo, é a história do adoecimento pelo excesso de trabalho. É isso mesmo? Você pode explicar? Sim, o burnout é um estresse relacionado ao trabalho, né? É o esgotamento. A gente chama também de síndrome do esgotamento profissional. Então, você chega a um ponto de exaustão, onde você tem uma exaustão física e mental relacionada ao trabalho. No caso dele aí, ele fala das noites, da rotina, que dá uma impressão de uma rotina, né, muito desregulada, não tinha ali horário para dormir, horário para comer, aquela rotina certinha, né? E o excesso de trabalho. E uma coisa que chama atenção é a perda do prazer numa atividade que antes dava prazer. Essa é a característica principal da depressão. Então, esse esgotamento, essa falta de energia, é uma falta de energia mesmo. Às vezes a pessoa acha que é preguiça, e não é. Aquilo fica pesado, fica penoso, fica difícil. Parece que acordar para ir ao trabalho ou encontrar as pessoas do trabalho é mais difícil. Então, quando ele fala que isso gera até uma crise, porque era aquilo que você mais gostava de fazer, você lutou tanto para estar ali e, de repente, aquilo está te fazendo mal. De repente, você não quer estar ali mais, né? E aí você sente uma culpa, porque você não pode recusar, né? Uma pessoa famosa, lutou para ter a fama, está ali famoso. Quantas outras pessoas querem alcançar esse lugar e ainda não alcançaram, né? Acham que ele está sendo até ingrato, né, em relação a isso. E aí a própria pessoa às vezes se acha ingrata. Eu não posso sentir. Ela quer se impedir de sentir. Eu não posso sentir isso, porque se eu sentir, eu estou sendo ingrato. Mas, na verdade, não só o excesso. Às vezes você pode causar o burnout por excesso de trabalho, mas às vezes por uma condição ruim do ambiente de trabalho, por assédio no trabalho, por perseguição no trabalho. Então, o burnout pode ser causado por alguns outros gatilhos que podem desencadear isso, mas o final é esse, é um esgotamento, é um cansaço. O que acontece às vezes da pessoa dar apagão, perda de memória, crise de choro, crise de pânico, ela pode ter relacionado ao ambiente de trabalho. Ela não tem isso em outros lugares, ou ela não tem isso quando está no final de semana com os filhos, em casa, não. Ela tem isso relacionado à rotina de trabalho. Muita gente tem no domingo, né? Fala que a pior coisa para quem tem problema com o trabalho é o Fantástico, né? Quando começa ali
o programa à noite, já é sinal de que vai entrar na segunda-feira e eu vou ter que trabalhar. E ali a pessoa começa a deprimir, a se desmotivar, ou a pensar nos piores cenários possíveis e a se sentir culpada por isso e a vir com esses sintomas bem característicos de depressão. Então, o burnout está bem relacionado à depressão. É um estresse crônico, sim, é uma exaustão, um esgotamento, mas está bem relacionada a essa perda de prazer nas coisas. E a depressão, por mais que a gente ache que está relacionada à tristeza, ela está mais relacionada à perda de vontade, à perda de prazer, que seria essa falta de motivação, do que a tristeza em si, né? A tristeza, ela faz parte das emoções, ela tem uma função na nossa vida. A alegria, a tristeza, aquelas emoções do divertidamente, que eu falo, o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. Elas têm uma função, elas não são boas nem ruins, elas têm que estar ali, a gente precisa de todas elas, né? Mas a culpa, por exemplo, que a gente tem relacionada à tristeza, ou relacionada a um comportamento que você teve durante a raiva, essas coisas secundárias às emoções que a gente tem é que vão causando um processo de adoecimento, para uma depressão, para uma ansiedade patológica, para um estresse crônico, para um esgotamento mesmo ali não aguento mais ir para o trabalho, não aguento mais ver essas pessoas, ou até de quem está buscando mesmo, tomou tanto não, já levou, e às vezes fala, não consigo mais, né? Perde as forças. Não é nem que não acredita mais, é assim, eu não consigo mais. E essa sensação de eu não dou conta mais, ou eu estou muito cansado para isso, eu não aguento mais ouvir não, eu não aguento mais isso. Esse esgotamento mesmo é que caracteriza o burnout. Além de vários outros sintomas físicos, né? Mas a gente pode resumir a isso. E eu percebo muito que tem uma naturalização disso, assim, né? Tipo assim... Eu ouço muita gente falar assim, tá bom, tô sentindo isso, mas e aí? Eu tenho que trabalhar. E aí? Eu tenho que trabalhar, mas isso aí vai passar, vai passando e tal, e não tem como parar. Quando você não para cuidar da sua saúde, a sua saúde te para você cuidar da sua doença, né? A gente tem essa máxima na saúde. Isso assim. aí é incrível, gente. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Não. Vou repetir. Não, repete porque precisa. Replay. Quando você não para cuidar da sua saúde, a sua saúde vai te parar para cuidar da sua doença. Porque o corpo vai adoecer. A gente tem limite. Eu falo que é como se você colocasse uma máquina para trabalhar sem nunca desligar, né? Você colocou essa máquina para trabalhar em potência máxima. Essa máquina que foi construída para funcionar por 5 anos sem manutenção, não vai durar 1 ano direito, porque você está usando ela de uma forma inadequada. O nosso corpo, se não tiver pausas, ele vai o funcionamento dele vai ser reduzido. Então, se a gente quer ter uma vida longa, uma qualidade de vida, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa fazer pausas. A gente precisa não viver esperando o final de semana, não viver esperando as férias, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que trabalhar. Quando eu chegar nas minhas férias, eu descanso. Quando chegar no sábado, eu descanso. E se você não chegar no sábado? E seu corpo pifa antes? Eu tenho pacientes de consultório hoje que atualmente estão vivendo essa crise em relação ao trabalho, né? E eu falo assim, existem algumas estratégias para você fazer. Você vai precisar ter pausas durante o dia. Aquela pausazinha do café, que muita gente fala, eu vou tomar um café. Ela é necessária no ambiente de trabalho. Você fazer uma pequena pausa, sair da frente do seu computador, seja lá do que você está trabalhando há horas, para conversar com os amigos, para dar uma descontraída, né? Para rir um pouco. Você precisa daquilo até para voltar a ter concentração, para voltar a fazer o que você estava fazendo. O nosso cérebro não trabalha nesse foco de atenção intenso por muito tempo. Ele precisa de pausas. E quando a gente faz a pausa para retomar esse nível de atenção e concentração. Então, se a gente não fizer essas pausas, se a gente não tirar tempo de lazer, tempo de fazer alguma coisa que você goste, uma coisa prazerosa, se é ler um bom livro. Quando eu falo do livro, as pessoas falam assim, mas eu não tenho cabeça para ler livro, né? Eu não tenho concentração para ler um livro. Então, vamos buscar essa concentração. Você só vai ter desenvolvida essa concentração se você praticar. Então, se você não consegue ler um livro, leia uma página. Se você não consegue ler uma página, leia um parágrafo. Mas você vai precisar da repetição para desenvolver um hábito. Para todo e qualquer hábito que você for desenvolver. Então, se você, eu quero começar a ler um livro, comece lendo um parágrafo. Eu quero começar a treinar para correr uma maratona. Comece correndo 100 metros, 200 metros. Você não vai começar correndo 42 quilômetros.
você vai precisar começar as coisas aos poucos. Então, você vai ter que ter pequenos cuidados. A gente desvaloriza as pequenas ações. A gente geralmente acha que para eu me desestressar, eu preciso ir para um resort nas Maldivas e passar muitos dias. Não. Para você desestressar, às vezes você precisa colocar uma música enquanto você trabalha. E eu tenho o relato disso. Essa semana eu tive uma paciente que falou: Cris, eu segui aquilo que você falou. Ela falou: estou melhorando meu gerenciamento de estresse. Eu estava lá no meu trabalho já estressada, aí eu botei uma música lá aleatória. Música dos anos 80, ela falou. E eu fiquei numa alegria, numa felicidade. Mudou o estado dela, mudou o humor dela. E isso fez com que ela continuasse o trabalho de uma forma mais leve. São coisas simples. Não precisa parar de trabalhar e falar: não, agora eu tenho que fazer um tai chi chuan lá fora na praça. Né? Seria ótimo, mas a gente não pode, às vezes, parar a rotina. Então, pequenas coisas que a gente inserir na nossa rotina, com certeza ele poderia ter, entre uma viagem e outra, ter tido um momento ou de conversar com a família, se fosse alguma coisa. Ele poderia ter algumas estratégias que ele pudesse usar. E sim, às vezes afastar um pouco mais. Por que eu vou fazer 10 shows numa semana e não posso reduzir ali para 6 shows na semana se eu vou preservar mais a minha saúde? Quanto vale, né? Que é assim, mas vai cair muito no meu salário, no meu rendimento. Quanto vale? Quanto que você vai ganhar mais nisso e vai perder tentando recuperar a sua saúde? A saúde que você perdeu fazendo mais, né? Então, fazer pequenas mudanças no seu cotidiano, no seu dia a dia, são ideais para que a gente ganhe mais saúde mental e consiga prevenir uma crise, né? Um burnout, por exemplo. Eu também tive isso, eu também não percebi. Eu mesmo como profissional de saúde vivi um estresse em relação ao trabalho, mas como eu estava te contando, eu vim de uma rotina intensa de trabalho durante a pandemia, né, de um trabalho na área de saúde, um trabalho que já é estressante por si só. Antigamente a gente considerava burnout só as profissões que trabalhavam com risco mesmo, que é os médicos, os bombeiros, os policiais. O burnout foi identificado primeiro nessas pessoas. Depois a gente viu que está relacionado a qualquer atividade de trabalho, não só essas, mas principalmente a essas relacionadas à vida e morte, né? E eu trabalhava com isso, com muitas perdas, né? Comunicação de más notícias junto aos médicos, com familiares que perderam pessoas queridas, pessoas muito próximas, às vezes colegas mesmo, profissionais que perdiam outros colegas. Então, foi uma coisa já veio muito intensa durante esses anos. E aí, somado a um local de trabalho, às vezes, onde você não tem uma boa relação com a equipe, ou você tem uma pessoa ali que você tem algum conflito, somado a isso, você começa a ignorar os sinais, começa a ter uma insônia, é um sinal que o corpo dá. Mas você acha que é por qualquer outro motivo, menos em relação à sua rotina, ao seu trabalho. Então, você acha que é uma preocupação. Começa a ter apertamento dos dentes, ranger os dentes, bruxismo, né? Eu tenho pacientes que quebram os dentes, né, durante a noite, no estresse. Mesmo usando a plaquinha, eu tenho uma paciente que diz que... Eu falei: e a sua plaquinha que você usava para prevenir isso? Ela falou: eu quebrei a plaquinha. Então, o estresse dela, e era uma profissional de saúde, então o estresse dela chegou num ponto tão grande que até o apertamento, a mordida dela ali durante a noite, dormindo inconsciente, vamos dizer assim, estava repercutindo. Então, assim, você precisa ter cuidado durante esse processo para evitar isso. Você vai ter outros prejuízos, você vai ter prejuízos de saúde. A pressão alta, no meu caso foi a pressão que foi o sinal. Né? Tem pessoas que têm tontura durante o dia e falam: não, deve ser da labirintite. Às vezes é estresse, não é labirintite. Às vezes é causado pelo estresse. Né? Então, vários sintomas físicos que a gente ignora, achando que vai passar, e na verdade eles tendem a acumular e a causar um problema mais grave, que se você tivesse parado antes, tinha resolvido. Agora você vai ter que resolver uma coisa muito mais difícil. Né? Porque negligenciou, porque não parou para olhar. Né? Aquela coisa que a gente já ouve muito hoje em relação ao câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama, que se a gente percebe um pequeno nódulo, é muito mais fácil você tirar e resolver do que se você não fizer o autoexame e descobrir um câncer muito avançado, né? Então, tudo que é visto mais no início, tem como você resolver, inclusive o estresse, inclusive as questões de saúde mental, a depressão, a ansiedade. A gente tem tratamento, a gente tem meios de prevenção, a gente tem como curar até, mas
se a gente não olhar, aquilo cronifica e a gente vai vivendo como se a vida fosse daquele jeito, cinza. Coloca uma lente cinza, enxerga tudo cinza e acha que a vida é cinza. Vai naturalizando, né? Naturaliza. Então, assim, uma boa dica, então, seria você olhar com mais precisão, sei lá, com mais atenção para esses sinais, né? Alguma coisa que vai acontecendo, tal, e você olha para aquilo ali com mais atenção, né? Seria uma boa forma perceber os sinais, fazer tipo um inventário desses sinais. Sim, existem até... Tá mais presente até, né? Existem algumas escalas, alguns inventários, não são diagnósticos, né? Mas a gente fala que tem inventário para estresse, inventário para ansiedade, para burnout, inclusive, onde liga ali um alerta. Será que eu devia procurar alguém especializado, um profissional, para poder me dizer se é isso mesmo, se eu estou indo por esse caminho? Não fecha diagnóstico essas escalas, né? Mas elas direcionam a gente de que isso pode estar sendo, sim, um problema, né? Se você mesmo preenchendo, começa a se perceber, nossa, realmente eu tenho isso. Eu só não sabia que esse conjunto de sintomas significava isso, né? Mas alguns a gente tende a identificar fácil, né? Em relacionado tem tido dores de cabeça, tontura, tensão muscular, dores na mandíbula, quando vai mastigar alguma coisa, que às vezes, geralmente, quem aperta os dentes à noite, acorda de manhã com a dificuldade até de abrir a boca, ou às vezes dolorido, né? E não percebe que aquilo está relacionado a uma questão de saúde mental. Você vai ao dentista para ele resolver isso e ele vai perguntar, você precisa passar pelo psicólogo, você precisa dar uma olhada aí no seu estresse, na sua ansiedade. A pessoa fala, que ansiedade? Que estresse? Ela é pega de surpresa, porque ela sente a dor, quebra o dente, vai ao dentista e o dentista que tem que orientar. Olha, isso aí é uma questão emocional que você não está olhando. Você vai parar num pronto-socorro achando que está tendo um infarto e o médico fala, pera, isso é uma questão de ansiedade. Realmente a sua pressão está alterada. Ou às vezes é só a percepção. Seu batimento está regular, mas você está com a sensação de que seu coração vai sair pela boca, como as pessoas dizem assim, está muito acelerado. Essa sensação, e eu tive isso também, mas o meu foi constatado uma arritmia. E aí, quando fez o estudo eletrofisiológico, eu tive que submeter um exame mais profundo, um exame invasivo, para dizer não era estresse. Eles acharam que era uma má formação, a arritmia, e eles falaram, não é não. Eu acho que está sendo causada pelo estresse que você está vivendo. Você está vivendo uma situação de estresse? Eu falei, sim, doutor, inclusive estou afastada pelo estresse, né? Então, coisas pequenas que a gente, mesmo sendo da área, mesmo sendo profissional de saúde, a gente tende a passar como se aquilo não tivesse tanta importância. Entendi. Né? E aí você falou dessa escala, porque eu estou pensando assim, a pessoa está lá, está ouvindo e falou assim, poxa, e se eu estiver passando por isso? E se isso estiver acontecendo comigo? Assim, às vezes já verificou algumas coisas aqui, pescou alguma coisa aqui na sua fala, e aí falou assim, talvez seja uma coisa. Você falou dessa escala, isso é fácil de encontrar? Sim, eu vou deixar para você. Eu vou deixar o nome direitinho, eu te encaminho para você colocar. A gente tem como encontrar, hoje com o Google você consegue qualquer coisa, mas a gente tem tantas escalas que às vezes a gente não sabe qual que é validada, qual que é qualificada ou não, né? Eu vou deixar o nome certinho para você. Eu não me lembro agora, porque geralmente ela tem um nome da pessoa que fez a escala, né? Eu acho que a de ansiedade é Hamilton e a de estresse, Lips, a escala Lips. Mas eu vou passar o certinho para você, e de burnout também. Para a pessoa, ela a pessoa mesmo que preenche, ela não precisa de um profissional para preencher por ela mesmo vai identificando, mas se ela identificar ali um alto grau, que ela possa procurar, né, de moderado a grave, que ela possa procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, que vai diagnosticar, baseado no relato da pessoa, nos sintomas que ela está identificando. Ele vai fazer mais algumas perguntas. Não é um bicho de 7 cabeças uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, né? Você não é doido. Não é doido, por favor. Você não vai ser internado, não vai entrar numa camisa de força, nada disso. Ninguém vai prender você, tá? Você pode não conversar. Não é sinal de fraqueza. Não mesmo. Não tem nada disso, né? É uma questão de autocuidado mesmo, né? Sim, cada vez mais. E aí é aquilo que se a gente está falando aqui
que você quer viver da sua arte, né? Viver de arte também é isso, né? E não sobreviver, né? Você quer viver de arte, não sobreviver, isso, né? Isso. E se você não presta atenção nessas nuances, né, do seu ser, você acaba aí sobrevivendo, jogando uma coisa em cima da outra, e aí as coisas não acontecem, né? Viver é muito maior, muito maior que isso. Viver é muito maior, muito mais, né? É muito mais poético e viver você é muito mais do que o seu trabalho. Com certeza. Né? Você não é só aquilo que você exerce. A gente tem uma tendência a pessoa perguntar quem é você, né? E você já ir logo para a profissão. Eu sou psicóloga. Cris, quem é você? Eu sou psicóloga. Não, isso é o que eu faço. Essa não é quem eu sou. Né? Eu sou muito maior do que isso. Então, acho que para a gente refletir em quem nós somos e que o trabalho é uma parte, né? Aquilo que a gente faz é só uma parte disso. Seja a arte, seja a saúde, seja o que for. É uma parte de quem você é, não é o seu todo. Nesse caso, o todo é bem maior que a soma das partes, né? Sim. Então, Cris, eu ouvi você falar sobre gerenciamento de estresse. A gente já está indo mais ou menos para o final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. Tem, assim, cada pessoa faz um roteiro de gerenciamento de estresse específica para a vida dela, ou tem algum passo a passo, alguma coisa assim, para a pessoa olhar para aquilo e, de repente, se adequar? Como é que é isso? Vamos lá. O básico do gerenciamento de estresse são os pilares, né? Os 3 pilares: sono, alimentação e atividade física. Esse é o básico. Você vai olhar, será que eu estou dormindo o suficiente? Né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe. E se esse suficiente está sendo bem dormido, porque às vezes eu estou dormindo até demais, tem gente que está dormindo 12 horas, né, por dia, mas não é um sono de qualidade. E, na verdade, o demais também é prejudicial. Acho que o que é mais difícil é a gente achar o ponto de equilíbrio das coisas, porque o dormir de menos é bem ruim, mas o dormir demais também é prejudicial. Então, a ideia é a gente ficar ali em torno das 8 horas. Umas pessoas vão precisar de um pouco mais, umas pessoas vão precisar de um pouco menos. Fases da vida: adolescência, dorme um pouquinho mais. O idoso tende a dormir um pouquinho menos, né? Dorme 6 horas, aí para ele já está suficiente. O adolescente vai 9 horas e meia, mais ou menos. Mas ali em torno de 8 horas é a recomendação, né? Em relação à alimentação, a gente pensa, vou viver fazendo dieta, agora não posso, isso vai me estressar muito mais. Eu já ouvi em relação à alimentação, vai me estressar muito mais cortar as coisas da minha alimentação. Eu falo, não é cortar, é você fazer substituições saudáveis. Para você não deixar de comer tudo aquilo que você gosta, você precisa diminuir, intercalar com algumas coisas que você não gosta tanto. Porque, por exemplo, o caso de um diabetes tipo 2, você tem um excesso de açúcar, o seu pâncreas para de produzir a insulina e você vai precisar evitar coisas com açúcar. Se você gosta muito de coisas com açúcar, que tal reduzir para não ter que evitar? Né? É melhor a gente balancear. Então, acho que procurar um nutricionista, procurar uma orientação, um nutrólogo, né, que é um médico, para dar essa orientação relacionada a balanceamento da alimentação. Você não precisa fazer grandes restrições, você precisa fazer substituições saudáveis, né, e incluir coisas que tenham vitaminas, né, porque isso é fundamental para alimentar o nosso cérebro. A gente esquece que o cérebro é alimentado por aquilo que a gente come também. Então, às vezes, a gente está reclamando aí de falta de energia, de falta de vontade, de falta de memória, achando que é depressão, e é falta de alguma vitamina, né? E então, a gente precisa eliminar essas questões fisiológicas também. Então, eu falo sempre que a alimentação é um ponto importante. E a atividade física, que ela é benéfica para várias coisas. Por mais que eu não seja fã da atividade física, porque eu também não sou aquela assídua, eu entendo ela como remédio. Eu entendo que nesse período do burnout, para mim, foi crucial. Eu tive que ir atrás mesmo e fiquei mais regular para poder voltar e para controlar minha pressão arterial, para controlar o meu humor, para controlar a cognição mesmo como um todo. Precisava da atividade física. E hoje, cada vez mais, a gente tem estudos relacionados a benefícios de prevenção de demências em idosos pela atividade física, né? Fazendo demorar mais a perda cognitiva por causa da atividade física. O tanto que ela melhora em tudo. Não é para ter um corpo sarado, fitness, né? É para você ter saúde física e saúde mental, para você ter um melhor envelhecimento, para você ter um melhor gerenciamento das suas emoções. Você precisa
está fazendo uma atividade física. A gente precisa do lazer, a gente precisa desses tempos de pausas, de cultura, de entretenimento, a gente precisa de socialização. Também tem estudos em relação a estar com pessoas queridas, a conversar, né? Esse tempo da gente, essa necessidade que as mulheres às vezes têm mais que os homens de falar, de conversar, né? De ter entre amigas, o chá com as amigas, o café com as amigas, né? Aquele tempo da gente falar bastante. Isso é muito importante para diminuição e gerenciamento do nosso estresse. E você precisa saber coisas que você gosta de fazer. E aí é a parte que você falou. Acho que esses que eu falei são os básicos e os outros vão variar. Se você gosta de tocar, de pintar, de andar de bicicleta, de andar de patins, se caminhar no parque te faz bem, se mexer com planta te faz bem, foi uma coisa também que eu descobri na pandemia, que eu falo que virei a tia das plantas, né? É um hobby, você ter aquilo que... Porque a gente chama isso de descanso ativo. Às vezes a gente acha que você está muito estressado, você precisa descansar. A pessoa deita no sofá, pega o celular e fica rolando tela. Isso não é descanso. E a sua mente está processando um monte de informação em cada imagem que você vê, muitas vezes se comparando com os outros, pensando, fulano está na praia, eu estou aqui. E aquilo está gerando um mal-estar em você e que daqui a pouco você não sabe nem por que você está triste, por que você está chateado. Né? Que você gera uma comparação muito automática. O nosso cérebro é muito automático em relação às imagens. Né? Ele faz uma leitura antes do que a gente consegue raciocinar a respeito daquela imagem. Então, a gente precisa ter um descanso ativo. O descanso ativo é esse, mexer com plantas, cozinhar, para quem gosta muito de cozinhar, arrumar gavetas. Por quê? Porque quando você está envolvido naquela atividade, o seu cérebro está focado na atividade e não está pensando em outras coisas. Então, esse é um tipo de gerenciamento de estresse. Às vezes eu falo assim, até arrumar a gaveta. Aí, não, arrumar a gaveta vai me estressar, porque você não sabe a situação que está. O meu guarda-roupa é a minha gaveta. Eu falo assim, mas quando você concentrar naquilo, coloca uma música que você gosta, você não vai ficar pensando, e se a pandemia voltar? E se eu não tiver dinheiro para poder pagar minhas contas no final do mês? Você não vai focar nisso, porque o nosso cérebro vai focar ou numa coisa ou em outra. Apesar da gente achar que ele é multitarefas, não, o nosso cérebro foca em uma coisa de cada vez. Ele tem atenção alternada. A gente, às vezes, está assistindo uma coisa e mexendo no celular. Ora você está assistindo, ora você está mexendo no celular. Você não está fazendo as duas coisas como você pensa. Então, é um estresse. Existe até um termo que chama... lembrei agora em relação ao estresse, que é fadiga de escolha. O nosso cérebro, ele esgota as possibilidades de escolha durante um dia. Então, se você já escolheu muito, às vezes chega à noite, a pessoa fala, o que você quer comer? Você já estressa com ela, fala, tanto faz, eu não quero só decidir o que vou comer. Não, às vezes é porque você já passou o dia tomando decisões. Então, o nosso cérebro tem limite para tomada de decisões, ele tem limite para aguentar algumas coisas, para tudo ele tem, para foco de atenção, para tudo ele tem limite. Então, a gente precisa diluir essa atenção. Não consigo ficar 2 horas focada numa coisa. Vai fazer um método que chama Pomodoro, que às vezes é 25 minutos de atenção para 10 de descanso, 5 de descanso, mais 25 de atenção. É um método, mas tem vários outros. Se esse não se adequa para você, tem outro. E é assim que a gente vai gerenciando os estresses, entendeu? No dia a dia, para cada um vai ser uma coisa. Uns gostam de cozinhar, outros gostam de correr, outros gostam de música, outros vão desestressar ouvindo aquele rock mais alto, outros vão ouvir uma música clássica. Outros vão limpar a casa. Eu já ouvi isso também. Eu gosto de fazer faxina para desestressar. Então, o gerenciamento de estresse é você saber. E, para isso, a gente precisa do autoconhecimento, né? Que a gente falou agora há pouco. É saber como é que você é, se perceber e o que você precisa. Para você ter mais qualidade de vida. Uhum. Legal. De novo, autoconhecimento. Vocês viram aí, né? O autoconhecimento sempre vem por essa mesa aqui. Não tem jeito. Ele sempre está aqui na mesa. Então, Cris, a gente já está chegando no final. Eu gosto dessa parte. Eu mesmo faço. Não tem a plateia do Jô, né? Aquela assim, Eu queria te agradecer muito pelo papo. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Acho que deu para esclarecer muita coisa. E eu queria saber de você, onde é que o pessoal te encontra, onde é que você está... Estou no Instagram. Seus projetos. Começando a montar agora o Instagram profissional, né? Mais focado só nessa questão de ansiedade, porque antes atendia de tudo um pouco. Agora eu estou focando mais nesse tema que a gente abordou aqui. Então, é @psi_Cris Oliveira. Me encontra no Instagram também.
E pelos podcasts aí, onde eu sou convidada também, me encontra. Mas no Instagram tem todas as informações de contato, para agendar atendimento, as sessões, para tirar dúvidas. Vou colocar mais posts sobre esse tema, essas dicas de gerenciamento de estresse, tudo lá. Legal. Então, te agradecer de novo. Muito obrigada por você ter aceitado meu convite e por esse papo, enfim, fantástico, fabuloso. Para mim foi excelente. Eu espero que tenha sido para você. Eu que agradeço. Então, a gente vai chegando por aqui. Hoje a gente conversou sobre várias coisas, né? Falamos sobre ansiedade, falamos sobre uma coisa muito incrível. Você não é o seu trabalho. Isso é bem legal. Falamos sobre como que o trabalho, apesar de você gostar muito dele, ele pode também ser maléfico aí para você. Falamos como você pode perceber os sinais aí, se você está indo por um caminho de estresse, de estafa e tal, e aí, né, parar, né, seu corpo parar. Então, falamos sobre muitas coisas legais aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito muito sentido para você aí. E a gente está lá no Instagram, @iseuviverdearte. Lá, né, a gente está colocando alguns pedaços lá, fazendo alguns conteúdos por lá, alguns pedaços. Mas o na íntegra mesmo fica aqui no YouTube. Então, você ativa o sininho para sempre estar recebendo aí os nossos posts, né, os próximos episódios. E é isso. Se vocês quiserem falar comigo, eu sou _ eu não sou, na verdade, né? Mas vocês me encontram no @_Carla_Raposo ou no Bando de Borboletas Produções. Tá bom? Então é isso. Até o próximo. Valeu. Tchau. Bye, bye.